Olá, hoje nós falaremos sobre a verdadeira coragem. Vamos entender mais a fundo o que significa essa virtude, muitas vezes mal interpretada ou mal entendida no nosso contexto atual. E vamos utilizar para isso uma passagem de Jesus que expressa bem essa virtude. É uma passagem bastante conhecida, um momento em que Pedro é convidado por Jesus e anda sobre as águas. Mas vamos voltar um pouquinho e entender essa passagem, que está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 27. Mas Jesus lhes disse logo: tenha confiança, sou eu, não tenha medo. Então Jesus teria dito isso quando ele aparece caminhando sobre as águas em direção ao barco em que estavam os seus discípulos e eles morrem de medo, achando que era um fantasma ou algo ruim. Então Jesus fala essa frase e logo depois Pedro diz: mestre, se é você mesmo, diga que eu vá até você e eu irei. E Jesus apenas diz: venha. E aí acontece aquele momento bastante conhecido do Evangelho, onde Pedro começa a caminhar sobre as águas, porém em certa parte ali do caminho até Jesus, ele hesita, ele oscila um pouco na sua fé e acaba afundando. E Jesus o salva prontamente e o repreende, dizendo: ô homem de pouca fé. Então, a partir disso, vamos ver o que significa coragem. A coragem que falaremos hoje vamos voltar um pouco à origem dessa palavra. Coragem tem a sua raiz na língua latina, cor, que significa coração. Então, coragem, na essência, é agir a partir do coração, ou escutar o que seu coração te pede. O coração é a casa da nossa alma, né, gente? O coração é o primeiro órgão a se formar no útero, quando ainda somos um pequenino feto, e é o responsável pela vida. Todos os outros órgãos são sim importantes, porém, se o coração para, não existe chance de existir vida num corpo. O coração é o tambor que marca o ritmo. Então, agir a partir do coração é ter a coragem de escutarmos o que ele nos pede, porque muitas vezes, assim como Pedro, nessa passagem, nós não temos ainda o entendimento, o intelecto, a compreensão, a lógica, a razão para entender um fenômeno, entender algo que está além do nosso horizonte, além da nossa capacidade. Ali naquele momento, Pedro primeiro agiu do seu coração. Ele teve fé, confiança, sabendo quem é que o chamava, o seu mestre Jesus, ele foi. Porém, no meio do caminho, talvez por não entender como aquilo era possível, ele olha para as águas e então, por lhe faltar essa compreensão, ele hesita. E então ele afunda. Quantas vezes nós também não deixamos de atender vários chamados, não só de Jesus, mas chamados espirituais, chamados evolutivos que a vida nos traz, por medo de ser algo desconhecido, por estarmos diante de algo que ainda foge à nossa capacidade total de compreensão. E aí, para a gente entender por que é importante agir do coração, para não ficar apenas poético, nós vamos trazer aqui alguns dados científicos. Governo do Estado do Paraná, Secretaria da Educação, lançou uma matéria dizendo: eletromagnetismo do coração. Cientistas apontam que o coração pensa e irradia. O coração... Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrir que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente uma estação de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é, em verdade, composta
de neurônios, da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Olha só que legal, gente. O autor da biologia da transcendência chama isto de o maior aparato biológico e a sede da nossa maior inteligência. O coração também é a fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Então vamos falar um pouquinho de ciência, do que a ciência já alcançou. O campo eletromagnético gerado pelo nosso coração chega a ser até 5.000 vezes maior do que o campo eletromagnético gerado pelo nosso cérebro. Então quem será que realmente pensa? Quem será que realmente comanda as nossas decisões, os nossos pensamentos? É uma boa provocação. O coração, esse campo eletromagnético, ele chega a se estender até 5 metros de distância do eixo que abrange desde a parte da nossa cabeça até um pouco abaixo do nosso tórax. Ou seja, esse campo ele se forma tendo essa região como eixo e se estende até 5 metros para além de nós. Tanto que é possível fazer exames de medir essas ondas eletromagnéticas mesmo sem colocar aparatos no coração, e em outros órgãos como o cérebro isso não é possível. Para medir as ondas geradas por aquele órgão é necessário colocar ali eletrodos ou outros aparatos para conseguir medir esse campo, por ele ser infinitamente menor. Então, com esses dados, gente, a gente trouxe aqui essa pesquisa, essas informações, para entender o poder realmente que a gente tem quando a gente começa a viver a partir do coração. E viver a partir do coração é ter a coragem realmente de escutar o que a nossa alma aqui dentro está pedindo, né? É ser sincero consigo mesmo. Nós conseguimos olhar para nós como realmente somos, sem ficar enviesados e identificados, seja com crenças, seja com ideias que nos limitem, nos impeçam de avançar. Então, alguns exemplos que nós queremos trazer aqui de atitudes de verdadeira coragem, já que estamos falando sobre isso. Sabe o que é verdadeira coragem? É preciso verdadeira coragem para obedecer. Obedecer uma autoridade, obedecer pai e mãe, confessar um erro, assumir uma dificuldade que você tem, expressar seus sentimentos, dizer, por exemplo, eu te amo, dizer você me faz bem, é bom estar na sua presença. Também dizer eu te perdoo, você me perdoa. É preciso verdadeira coragem para não fugir da raia, ou seja, não nos enganarmos, não praticarmos o auto-engano, fugindo dos desafios que chegam até nós, fugindo daquilo que nos tiraria da zona de conforto. Como dizem alguns, às vezes nós agimos feito criança, colocando uma venda nos próprios olhos para não ver aquilo que está diante dos nossos olhos, seja por não termos ainda a maturidade emocional, seja por preguiça mental, seja por N fatores. Muitas vezes nós fugimos da raia. Também é necessário verdadeira coragem para não se vitimizar, gente. O papel da vítima, que é um papel que hoje em dia é tão atual, tão presente na nossa sociedade. O papel onde nós escolhemos, elencamos uma situação ou uma pessoa e colocamos aquilo como motivo do nosso sofrimento, da nossa dependência, da nossa fraqueza, mas que nos prendemos aquilo como desculpa, como justificativa para estarmos mal, para não seguirmos em frente a nossa jornada e para não superarmos, né? Toda vez que nós nos vitimizamos, assumindo esse papel, nós estamos voluntariamente colocando uma algema em nossas mãos ou em nossos pés e entregando a chave para aquela pessoa ou para aquela situação da qual nós dizemos ser vítima. E a mesma coisa vale para quando não perdoamos. Quando escolhemos não perdoar, não vou perdoar de jeito nenhum, isso aqui é imperdoável. Por mais que a nossa razão
se justifique de que nós estamos certos, de que o outro errou com a gente. Por isso que a gente fala, coragem é agir do coração. Por mais que você esteja certo, a falta de perdão, o primeiro prisioneiro dela é a pessoa que não perdoa. Porque muitas vezes o outro nem acha que errou com você, né? Então nem acha que precisa se acertar ou te pedir perdão. E outras vezes, até quando o outro sabe que errou com você e assume a desculpa, e assume a responsabilidade, muitas vezes aquela pessoa já conseguiu se perdoar e já seguiu sua jornada evolutiva enquanto você está aí, né, querendo cobrar dessa pessoa e tornar essa pessoa prisioneira de uma ação, sendo que todos nós cometemos ações ruins, gente. Então, o que seria de nós se Deus um dia só, Deus deixasse de praticar o perdão e a misericórdia sublime dele? Se um dia só ele resolvesse nos cobrar a dívida, se por um dia Deus falasse, não, hoje eu não aceito os seus erros, o que seria de nós, né, gente? Então, se Deus, que é maravilhoso, e se Deus, que é o Criador, ele perdoa todos os dias as nossas dívidas, sem nos julgar, quem somos nós para não perdoar alguém, para julgar alguém, para tiranizar alguém, para querer fazer ali o olho por olho, o dente por dente? Muitos de nós, infelizmente, ainda vivemos nesse ensinamento mosaico, sendo que Jesus veio trazer outros ensinamentos de amor ao próximo, de perdão, de compaixão. Também é preciso coragem para despir-se diante do espelho da própria consciência e admitir-se tal qual é, dentro das suas sombras, suas limitações, suas imperfeições que todos nós temos, natural da nossa atual fase que estamos humanos. É preciso coragem também para cumprir com a palavra, uma coisa que também poderia estar melhor na nossa sociedade atual. E perdoar, como falamos, não é mesmo? E para finalizar, nós queremos voltar um pouquinho nessa passagem aqui para ver que Jesus realmente é o melhor educador, porque tudo que ele fala, tudo que ele nos ensinou falando, antes ele nos ensinou fazendo. Então nessa passagem, voltando um pouquinho, antes dele aparecer andando sobre as águas, o que havia acontecido? Aquele episódio conhecido como a multiplicação dos pães, onde Jesus havia curado e ensinado uma multidão gigante ali numa montanha. E então, depois que ele termina os seus ensinamentos, antes de despedir a multidão, ele despede os seus discípulos e ordena que eles atravessem o lago. Por isso que eles embarcam no barco e atravessam. E ele sobe até a montanha e vai até um lugar calmo para meditar. Só que ainda antes disso, aí que está o exemplo do mestre. Antes ainda, por que ele foi até aquele lugar onde a multidão se reuniu atrás dele? Porque ele havia acabado de receber a notícia que o seu primo, João Batista, aquele que foi seu precursor, que nós sabemos na vida espiritual, que se preparou para vir, preparar o terreno para a mensagem do Cristo, João Batista havia acabado de ser decapitado. Naquele episódio em que a filha de Herodina pede a Herodes a cabeça de João Batista, depois de fazer uma dança onde ele havia se encantado tanto com aquela dança que ele disse que ela poderia pedir o que quiser. Então, a comando da mãe, ela pede a cabeça de João Batista. Então Jesus, imagina só, gente, Jesus havia acabado de receber a mensagem, a notícia, de que seu primo, tão amado, havia sido decapitado. E aí ele sai daquela região, justamente devido ao perigo iminente de vida, e assim que ele sai, a multidão cerca ele. Ele não tem tempo nem de rezar, de ter um momento de luto pelo seu primo. Ele já está novamente trabalhando
em nome do Pai, né, em nome do seu Evangelho, curando, ensinando como se nada tivesse acontecido e logo em seguida dando essa bela lição de ânimo, de coragem, como nos diz Haroldo Dutra Dias na sua tradução desse mesmo versículo. Ele fala que o verbo usado é tenha bom ânimo, coragem, né? Quando Jesus fala tende confiança, sou eu. Então que nós também tenhamos a coragem de aceitar nossas vulnerabilidades, encarar quem somos e, para além disso, buscar nos melhorar, porque esse é o único sentido da nossa jornada aqui na Terra. Brené Brown, que é uma pesquisadora, ela tem um documentário bastante interessante, uma apresentação na qual ela fala sobre a coragem de ser vulnerável. E a partir dessa coragem de ser vulnerável, nós queremos fazer um convite. O convite para que hoje, ou assim que você tiver uma oportunidade, pegue alguns minutos, sente num lugar tranquilo, calmo, feche seus olhos e diante do espelho da sua consciência, pergunte a si mesmo: o que tem me causado medo ou adversidade na minha vida? O que tem se mostrado difícil para mim de lidar? Seja em qual campo for, profissional, pessoal, em casa, com os amigos. O que eu reconheço em mim como fraqueza ou ponto a melhorar? O que tira o meu humor? O que tira a minha paciência? Se nós tivermos coragem de nos fazer perguntas como essa, certamente estaremos contribuindo para a nossa evolução. Que assim seja.